Então, boa noite a todos. Vamos fazer a correção da prova 48 do Colégio Militar do Rio de Janeiro, 2013-2014. Isso mesmo? Isso. E nessas primeiras questões, as 4 primeiras, nós teremos que ler o texto 1, 2, o 4 e o 5, beleza? Então, texto 1. Nas experiências pessoais, o caminho para a criatividade. Mas antes disso, nós temos aqui uma introdução, né? Que diz assim: você se considera uma criança criativa? Você já ficou olhando as nuvens no céu e nelas enxergou animais, objetos, histórias? Quem faz isso costuma ser bem criativo para imaginar formas diferentes do que se tem de verdade. A criatividade faz parte do que o ser humano é e do que ele construiu e fez até hoje. Ela também, a criatividade, está totalmente associada a quem? A natureza sonhadora do homem. Será que você é um sonhador, daqueles que ficam horas imaginando como seriam as coisas se... Continuação, né? Pessoas de todas as condições socioculturais podem ser muito criativas. É um exercício de brincar com os sonhos que nos faz tão humanos. Nesta prova, você vai viajar por textos que mostram a criatividade humana, seja ela na prática, seja na teoria. Esperamos que você goste dos textos e com eles possa aprender muita coisa nova. E o primeiro texto é: nas experiências pessoais, o caminho para a criatividade. Talento pode ser desenvolvido e envolve motivação, flexibilidade, capacidade de pensar diferente e até mesmo brincadeiras. Então, vamos lá. Almejada, né, desejada por todos, invejada por muitos, a criatividade é normalmente vista como algo exclusivo de alguns poucos gênios, ou, ao menos, de privilegiados dotados de inteligência acima da média. Mas não é bem assim, não, né? Ela pode ser o quê? É vista, né? Mas as coisas não funcionam por meio dessa visão. Por quê? A criatividade pode não apenas ser aprendida, como também estimulada. Segundo alguns recentes estudos da neurociência, né, que é o estudo, é a ciência que estuda o sistema nervoso, e aí essa criatividade, né, por esses estudos revelados pela revista New Scientist, a criatividade é normalmente definida como a capacidade para criar, inventar e inovar, seja no campo artístico, científico ou em qualquer outro. Mas não se trata necessariamente de um talento inato, né, que nasce junto com a pessoa, né, ao nascimento, como muitos imaginam. Experiências vividas são a principal matéria-prima para as ideias originais. Olha só, então as experiências que nós vivemos, é por esse meio que a gente tem a matéria-prima para essas ideias originais. Não por acaso, brincar é apontado como uma das principais formas de estimular a criatividade. E, por isso mesmo, absolutamente fundamental ao desenvolvimento das crianças. Mas os adultos não devem abrir mão das brincadeiras, como sugere um estudo desenvolvido na Universidade do Colorado. Ao brincar, as pessoas experimentam o quê? Novidade sem medo de errar, sem medo de ser punido. Brincar encoraja, dá coragem a correrem riscos, explica o autor do estudo, Mark Bekoff. A busca por novidade e o desejo por coisas novas são uma marca das brincadeiras, aspectos centrais da criatividade. Olha que legal isso daqui, né? Por meio da brincadeira. Tá bom, Luiz Otávio? Por meio da brincadeira,
a criatividade ela pode ser expandida, ela pode ser muito mais desenvolvida entre vocês, crianças e também os adultos, né? E agora eu vou para o texto 2, porque nós vamos corrigir as 4 últimas questões, beleza? O mundo do menino impossível. Vamos lá. Fim da tarde, boquinha da noite. E os derradeiros sinos. Olha só. Deixa eu abrir aqui só um minuto. E os últimos, né? Os finais sinos. Entre as estrelas e lá detrás da igreja, surge a lua cheia para chorar com os poetas. E vão dormir as 2 coisas novas desse mundo, o sol e os meninos. Lembrando que o texto é O Mundo do Menino Impossível. Mas ainda vela o menino impossível aí do lado, enquanto todas as crianças mansas dormem, acalentadas por Mãe Negra à noite. O menino impossível que destruiu os brinquedos perfeitos que os vovôs deram, que destruiu até os soldados de chumbo de Moscou e furou os olhos de um Papai Noel, brinca com sabugos de milho, caixas vazias, tocos de pau, pedrinhas brancas do rio, faz de conta que os sabugos são bois, faz de conta, e os sabugos de milho mugem como bois de verdade, e os tacos que deveriam ser soldadinhos de chumbo são cangaceiros de chapéus de couro. E as pedrinhas balem, né? Emite um som, tipo a ovelha. Balem, é o som da boquinha lá da ovelha. Coitadinhas das ovelhas mansas, longe das mães, presas nos currais de papelão. É boquinha da noite. No mundo que o menino impossível povoou sozinho. A mamãe cochila, o papai cabeceia, o relógio badala e vem descendo uma noite encantada. Da lâmpada que expira, que se vai lentamente na parede da sala. O menino pousa a testa e sonha dentro da noite quieta da lâmpada apagada, com um mundo maravilhoso que ele tirou do nada. Xô, xô, pavão, sai de cima do telhado, deixe o menino dormir, seu soninho sossegado. Então, aqui a gente tem o quê? O mundo desse menino impossível, em que ele criou esse mundo, certo? E temos aqui o texto 3, Cibernauta. Do meu computador fiz nave espacial, da nave fiz casa, da casa fiz asa, da asa fiz voo, do voo fiz ilusão e nunca saí do chão. Poemas para brincalhar. E o texto 4, porque vai cair também na questão que nós vamos ler, é o menino que consertou o mundo. Então, esse último texto aqui, por enquanto, circula na internet sem identificação de autor. A seguinte fábula: um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido a encontrar meios de minorá-los, né, de diminuí-los. Passava dias em seu laboratório em busca de respostas para suas dúvidas. Quem que passava dias em seu laboratório em busca de respostas para suas dúvidas? O cientista. O cientista que vivia preocupado, né? Certo dia, seu filho de 7 anos invadiu o seu santuário. Olha só, esse santuário que vai ter uma pergunta sobre isso, decidido a ajudá-lo a trabalhar. Vendo que seria impossível demovê-lo, né, fazê-lo desistir, o pai procurou algo que pudesse distrair-lhe. Quem quer se ler? Atenção. É o menino. Distrair o menino. Isso, até que se deparou com o mapa do mundo. Com o auxílio de uma tesoura, recortou-o em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou ao filho. Vou lhe dar o mundo para consertar. Veja se consegue. Faça tudo sozinho. Pensou que, assim,
Estava se livrando do garoto, pois ele não conhecia a geografia do planeta e certamente levaria dias para montar o quebra-cabeças. Uma hora depois, porém, ouviu a voz do filho. Pai, já fiz tudo, consegui terminar tudinho. Para a surpresa do pai, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia sido capaz? Você não sabia como era o mundo, meu filho. Como conseguiu? Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem. Virei os recortes e comecei a consertar o homem que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e descobri que havia consertado o mundo. Muito legal esse texto, essa fábula, né, pessoal? Olha só, agora a questão 17, que para vocês era a primeira questão da prova, se diz o seguinte: no trecho, certo dia, seu filho de 7 anos invadiu o seu santuário, decidido a ajudá-lo, pai. O vocábulo sublinhado indica, nesse contexto, um local de oração, um local de família, um local de discussão, um local de trabalho ou um local de brincadeira. E aí? Um local de trabalho. Um local de trabalho. Isso, Marcelinho, Ana Beatriz, Julinha, quem mais me disse aí? Muita gente. É um local de trabalho, né? Onde o pai desenvolvia ali todas as suas pesquisas, né? Muito bem, vocês estão ligadaços. Vamos lá. Questão número 2, para vocês na prova. A pergunta silenciosa do pai. Como seria possível, né? Ele fez essa indagação lá na linha 15. Expressa o que para ele? Porque o menino, que ele achou que demoraria dias para montar o mapa, em 1 hora o menino montou. Essa pergunta silenciosa do pai, ela expressa medo, ele ficou com medo, ele ficou espantado, ele teve uma certeza, ele ficou chateado ou ele teve um nervosismo? E aí, pessoal? Ele ficou espantado. Ele ficou espantado. Isso mesmo, ele ficou muito espantado, né? Ele nunca imaginou que o menino fosse fazer isso daí em apenas 1 hora. Muito bem. Tudo bem até agora? Eita, Lucas, você apagou tudo aí. Tudo bem até agora? Alguma dúvida, pessoal? Então tá. Não. Então vamos dar continuidade. Sobre os textos 1 e 4, respondo à questão 19. Na 19, a 3 para vocês. No texto 1, lê-se que, não por acaso, brincar é apontado como uma das principais formas de estimular a criatividade. E por isso mesmo, absolutamente fundamental ao desenvolvimento das crianças. Mas os adultos não devem abrir mão das brincadeiras, como sugere um estudo desenvolvido na Universidade do Colorado, das linhas 11 a 14. Comparando a ideia presente no fragmento com a história O Menino que Consertou o Mundo, pode-se afirmar que... Então, a gente tem que pegar essa escrita do texto 1, junto com o texto 4, e fazer o quê? Essa comparação. A gente pode afirmar o quê? Letra A. O pai precisa aprender com o filho a brincar de quebra-cabeças. B. O menino encontrou a solução para o mundo porque é muito estudioso. Letra C. O cientista precisa brincar mais com o seu filho, que vive sozinho e triste. D. A criatividade do menino não é importante, segundo o pensamento do pai. Ou letra E. A brincadeira da criança
ajudou o cientista a entender o que estava pesquisando? E aí? Eu marquei a letra D, mas é a letra E. Eu marquei a letra D também. Eu acho que é a letra E. Eu também. Eu acho que é aí. Quem mais? Olha só. Marcou aí, Marcelinho? Olha só, se a gente for analisar, certo? Aquela pesquisa dizendo sobre a brincadeira que faz esse estímulo. E a gente pega a história do texto 4, que foi essa daqui. O menino que consertou o mundo, certo? Junto com a primeira, que foi essa daqui. Sobre as experiências pessoais, o caminho para a criatividade. Então, olha só, o que a gente poderia, por eliminação, descobrir aqui na questão número 3. Então, o que a gente pode afirmar, comparando a ideia de uma história com a outra? O pai precisa aprender com o filho a brincar de quebra-cabeças? É necessário que o pai precisa aprender com o filho? Não, né? Gente, Professora, desculpa eu ter sumido, tá? Porque eu estava jantando. Tá. Letra B. O menino encontrou a solução para o mundo porque ele é muito estudioso. Ele só viu ali, né? Não. O cientista precisa brincar mais com seu filho que vive sozinho e triste? Algum momento de vida ele vivia sozinho e triste? Não. Letra D, que a Júlia achou que fosse. Vamos lá, Julinha. A criatividade do menino não é importante, segundo o pensamento do pai. Olha só, é importante, mas também essa comparação, a gente não pode afirmar isso, né? Mas a brincadeira da criança, porque ele jogou ali para ela brincar e montar juntamente com a pesquisa, mostra que o cientista entender o que estava pesquisando, alternativa E, tá? Tudo bem até agora? Professora, faz de outra cor para não confundir. Oi? Faz a alternativa certa de outra cor para não confundir. Não, eu vou Que apagar tá aqui. confundindo. É a letra E, tá? Tá. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Questão número 4. Sobre os textos 2 e 4, responda a questão número 4, que era para vocês. O texto 2 era o texto sobre o mundo do menino impossível. Ele criou o mundo todo para ele, lembra? E o 4 é que foi a fábula. Tudo bem? Todos os itens a seguir mostram que o texto O Menino que Consertou o Mundo se aproxima do poema O Menino Impossível, exceto. O que é o exceto? Não faz parte. Não faz parte. E não faz parte. Aqui é a questão número 4 da prova, tá, Henrique? Olha só. Então, todos esses itens A, B, C, D, E mostram que o texto O Menino que Consertou o Mundo se aproxima do poema do Menino Impossível. Menos qual deles? Vamos lá. Letra A. A capacidade criativa de cada criança é muito grande. Letra B. Tá certo ou tá errado, pessoal? A capacidade criativa tá certo. Isso aqui é verdade, isso aqui. A capacidade criativa de cada criança é muito grande. Todo mundo tem uma capacidade criativa. Tá certo. A gente tem que achar o que não condiz aí com esses textos. B. A criança criativa consegue dar novos significados às coisas? Sim ou não? Sim. Tanto no poema, ele
fez uma criatividade de tamanho imenso, né? Letra C. As crianças, personagens dos dois textos, não sabem brincar? Errado. Falso. Falso. Se é Essa falso, é a gente vai deixar essa... Professora, né, Aninha? Professora, Professora, achamos a resposta errada no meio das outras, mas ela é a certa da questão. Exatamente, Isadora. professora, é C de correto. C de correto. É verdade. Letra D. Os dois meninos usam os brinquedos de modo diferente do que se espera? Sim, eles usam. A leitura que a criança faz do mundo é, muitas vezes, diferente da leitura dos adultos? Com certeza, né, pessoal? Então, a questão número 4 para vocês é a alternativa C, que vocês acertaram aí, beleza? Agora, a gente vai para a outra prova. Professora, essas questões foram as primeiras da nossa prova, né? Isso, as 4 primeiras, tá? Tá. Tudo bem? Alguma dúvida? Só que para o colégio militar, o número das questões é diferente, né? Por isso que fica a questão 20, questão 21, né, professora? É porque aqui misturou duas provas, tá? Olha só. Vamos lá, agora a gente vai dar continuidade na correção da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, 2014-2015. Beleza, pessoal? Só um minutinho, por favor. Seja bem-vindo ao Colégio Militar do Rio de Janeiro. Você sabia que este colégio completou 125 anos agora em 2014? Então, em 2022 já está muito mais velho, né? As suas aulas começaram em 6 de maio de 1889, olha só, com 44 alunos, todos do sexo masculino. Durante muito tempo, somente meninos estudavam no colégio militar. Olha a discriminação. Apenas em 1989, 100 anos depois da sua fundação, meninas passaram a ser aceitas nessa instituição. Logo nas primeiras avaliações, elas ocuparam posições de destaque, tanto no aproveitamento escolar, quanto no treinamento militar, ou seja, ficou claro que não havia impedimento intelectual ou físico para a presença delas aqui. Hoje, não há diferença no tratamento dispensado às meninas e aos meninos em nosso colégio. Neste ano, e já não é a primeira vez, uma menina do 3º ano do ensino médio, olha que legal, olha aí, Júlia, Isadora, Ana Beatriz, Rafaela, as meninas aí, ó, comanda o batalhão escolar por ter apresentado um excelente desempenho. Esse é um exemplo que reflete o que deveria acontecer na nossa sociedade. Podemos ser o que quisermos, sem que o sexo seja o elemento determinante para isso. Meninos e meninas, homens e mulheres, somos todos brasileiros com igual importância social. Vamos refletir um pouco mais sobre esse assunto? Os textos selecionados abordam diferenças e semelhanças culturais entre meninos e meninas, também chamados de diferenças de gênero masculino e feminino. Leia tudo com muita atenção e resolva as questões propostas. Texto número 1. Ler e escrever. Coisa de homem, está entre aspas, olha só. César Cole e Ana Teberoski. Durante muito tempo, achou-se que ler e escrever eram coisa de homem. Acreditava-se que as mulheres não precisavam aprender muita coisa, que o mais importante era que elas soubessem cuidar da casa e dos filhos. Por isso, muitos pais, olha só, olha esse advérbio aqui, né? Muitos pais educavam as filhas em casa mesmo,
ensinando-lhes aquilo que julgavam ser o mais importante: lavar, passar, cozinhar, costurar e bordar. As famílias mais ricas contratavam professores particulares que ensinavam as meninas a tocar piano ou ainda falar uma língua estrangeira, como francês. O direito de as meninas frequentarem a mesma escola que os meninos foram conquistados pouco a pouco. A Constituição atual é bem clara. A escola é um direito de todas as crianças e de todos os jovens, homens ou mulheres, beleza? Aprendendo História e Geografia. Questão número 5, para vocês lá na prova. O título do texto: Ler e escrever coisa de homem chama a atenção do leitor para o fato de que, olha só, letra A, é certo que apenas os meninos estudem? Não é certo, Não. mas é isso que da gente Espera só chamar um atenção. pouquinho. Espera só um É isso pouquinho, que chama pessoal. atenção. Então, vamos Professora, lá. professora, Oi. não é certo que apenas meninos estudem, mas eu acho que essa questão mesmo da prova, a resposta. Não, Porque é olha o que chama só. atenção. Título 1, ler e escrever, coisa de homem, chama a atenção do leitor para o fato que é certo. Ah, você acha que é certo, Henrique, que Não, foi o que eu disse. apenas os meninos estudem? Tá. O texto estava falando que acreditava-se que as mulheres não precisam, entendeu? Letra B. Era um desafio que os meninos estudassem. Letra C. Não, né? É lei que apenas os meninos saibam estudar, é lei. Olha a lei aqui. Agora é direito de todas as crianças. Letra D. Foi uma conquista só os meninos estudarem? Isso foi uma conquista? Não. Era aceito que apenas os meninos estudassem? E aí? Sim. Sim, né? Deixa que eu rabisco aqui, Henrique. A alternativa E. Então, ele chama para esse fato que não é a letra A, é certo que apenas os meninos estudem, não. Era aceito que somente achou-se que ler e escrever era coisa de homem. Beleza? Tudo bem? Boa noite, Luiz Felipe, que chegou agora, o Eduardo, tudo bem? Boa noite, professora. Então tá jóia. Boa noite, Seis. professora. Boa noite, Eduardo. Você tá bonzinho? Vamos lá. Questão número 6. De acordo com o texto 1, que nós acabamos de ler e escrever coisa de homem, as famílias mais ricas contratavam professores particulares. Beleza. Essa afirmação permite-nos entender o quê? Letra A. As meninas ricas tinham exatamente a mesma educação dos meninos, só que em casa? Não. Não? Não. Até que era um pouquinho mais baixinha, segundo o texto. É verdade, né, Marcelo? Letra B. As meninas ricas aprendiam apenas a bordar, a costurar com professores particulares? Não, isso eles aprendiam com o pai e com a mãe. Isso. Letra C. Os meninos que iam para a escola queriam também receber a educação que as meninas ricas recebiam em casa? Epa! Não, Não. por que Letra os C. meninos queriam receber uma educação menor? Isso. Letra D. As meninas ricas aprendiam as mesmas coisas que as meninas pobres, com a ajuda de professores particulares. As meninas pobres tinham professor particular? Não faz Não nem tinham. sentido. Não faz sentido, não tinham. E a alternativa E, as meninas pobres ficavam duplamente prejudicadas por serem meninas e não terem dinheiro para aulas particulares.
Sim, né? Exatamente, elas ficavam duplamente prejudicadas, pobrezinhas, né? Então, a alternativa E, todo mundo mandou bem essa daí? Acertaram? Eu acertei. Sei, professora. Então tá. Questão 7. O direito de as meninas frequentarem a mesma escola que os meninos foi conquistado pouco a pouco, né? Foi conquistado. Essa expressão destacada significa o que esse pouco a pouco? Rapidamente? Não, o contrário. Pelo contrário, isso mesmo. Não, mas foi conquistado coletivamente com todos, com todo mundo? Não. Mas foi conquistada limitadamente? Ela tinha uma limitação para ser conquistada? Não. Mas ela foi conquistada progressivamente? Sim. Sim, né? Progressivamente. E também não é surpreendentemente. O pouco a pouco aqui, essa expressão significa que ela foi conquistada progressivamente. Tanto é que agora, lá no Colégio Militar do Rio de Janeiro, tem uma menina que se destacou como... Qual que era a função dela? Tenente lá, né? Ela é andante de Isso! comandante de batalhão, eu acho. Isso, ela foi a comandante, isso mesmo, né? Se destacou ali, mostrando que podemos tudo. Vamos lá. Questão de número 8. E o texto 2 diz: Babi tem 7 anos. Seus pais acharam estranho quando ela escolheu fazer karatê, tcharam, ao invés de balezinho. Babi, as convenções culturais de gênero não devem limitar sua identidade. Você pode fazer o que quiser. Nós podemos fazer karatê, judô, taekwondo. Não necessariamente nós precisamos ser meninas que fazem balé. É isso que está dizendo. Então, diz, Babi, essas convenções culturais de gênero não devem limitar. Não é porque eu sou menina que eu vou ficar limitada a somente fazer balé. Nós podemos, mulheres, fazer o que quisermos, assim como também vice-versa. Quantos bailarinos homens nós não vemos por aí, famosíssimos, né, que vão para a Rússia, vão para aqueles outros grandes balés internacionais. Então, mas ela está aqui falando sobre a Babi. Deixa eu só marcar aqui a questão que é a número 8. Sobre o texto 2, responda as questões de 4 a 6. Aqui é a 8ª para vocês lá na prova. Bora lá. Henrique, não rabisca. Apaga isso aí. A imagem de Babi lutando karatê. Olha só a imagem da Babi lutando karatê. Sugere que, letra A, karatê é uma atividade exclusiva para meninos? Não, pelo contrário. Não. Meninas podem ser adeptas de esportes de combate? Pode? Pode. Então, Pode. Marquei essa. a imagem, o que a imagem está mostrando? A Babi lutando, karatê. Então, se a Babi está lutando, as meninas podem ser adeptas de esportes de combate, né? Aí, prof, falou para mim, a letra está totalmente errada. Como assim, Isadora? Sabe por quê, prof? Porque eu mesmo pratico karatê. Então, Aí, tá vendo? Viu que legal? Isso mesmo. Então, você matou na mosca essa daqui, né, Isadora? Professora, Eu Sim, também. prof. Olha, hoje em dia eu faço balé, mas eu também fazia judô. Então, não tem nada a ver, né? Eu acho muito legal. Letra C, não é. Meninas não devem lutar karatê. Lógico que deve. Ou outra arte marcial. Meninas podem fazer o que quiser. Letra D. E elas quiserem. Meninas são melhores que os meninos em artes marciais? Não é isso que a imagem está dizendo. E a letra E,
Meninas apenas imitam as atividades praticadas pelas mães. Também nada a ver. A alternativa correta da 8ª é a B. Todo mundo acertou? Sim. Sim, professora. Sim. Muito fácil, né? Essa estava muito facinho, questão número 9. Aliás, a prova não estava difícil, né? Vocês acharam a mesma coisa que eu? Sim, a prova estava bem fácil isso aí. De A português. prova tá Bem fácil. Até de matemática estava fácil. Olha aí, tá vendo? Que beleza? Questão 9, vamos lá. Ela escolheu fazer karatê ao invés de balé. A expressão destacada só pode ser substituída sem ocorrência de alteração de sentido por... Bom, se Babi escolheu fazer karatê ao invés de balé, a gente pode usar o quê? Ela escolheu fazer karatê também fazer balé, inclusive fazer balé depois de... Não. Depois de karatê. Depois No lugar. Não, né? Ao lado de ou no lugar de. E aí? No É. lugar, letra D. No lugar. Guarde. No lugar. Professora, E de exato. E de exato. Exato. Olha só, no lugar de, ao invés de, também estava muito fácil essa questão. Se essa prova cair para vocês, olha, lógico que não cai a mesma, né, pessoal? Mas olha lá, vamos dar continuidade, que talvez essa seja a questão um pouquinho mais difícil que estava aqui na prova, mas eu quero saber quem que vai me dar a explicação correta dessa questão aqui de número 10. No texto 2, aparece a forma estrangeira balé, para se referir à atividade que Babi não quis realizar. Ao aportuguesarmos essa palavra, ela virou balé. Olha bem como que eu estou falando, balé. A minha boca se abre, né? A alternativa em que outras palavras em língua portuguesa também são acentuadas pela mesma regra que balé é. O que vocês marcaram aí? Letra C. Eu marquei letra C. Quem mais? C. C? Tá. Se Eu todo fiquei mundo... entre a B e a C, mas aí no final eu marquei a C. Tá. E por qual motivo vocês marcaram a letra C? Pela Por causa- acentuação gráfica. Por causa de quê, Luiz Felipe? Pela acentuação gráfica. Sincera. Espera um pouquinho, deixa para eu ouvir um Pra pouquinho ser o Luiz sincera. Felipe. Espera só um pouquinho, deixa o Luiz Felipe falar. Fala, Luiz, por favor. Por causa da acentuação gráfica, Por causa do som, muda. Muda conforme a acentuação. por causa do som da tônica que fica acentuada. É isso que você quer dizer, Luiz Felipe? Sim. Agora o Ângelo. Professora, Ah, Julinha. eu marquei essa questão, essa letra aí, por causa da palavra karatê. Sinceramente. Então, olha só, Eu marquei a B. O Luiz Felipe falou uma verdade, porque se nós pegarmos não, o não é um monossílabo, tá? E mãe também, a gente já elimina essa monossílaba aqui. O que é monossílaba? É palavra que só tem Representa uma apenas sílaba. uma sílaba. Isso! Só tem uma sílaba. Só tem uma sílaba. Não importando que karatê tem 3 sílabas, mas se a gente pegar o balé, a gente tem a última acentuação, todas oxítonas, terminadas em a, e o, são acentuadas e são com a tônica mais forte. Então, olha só, karatê, invés. E também temos que, seguidos ou não de S, elas são consideradas as sílabas mais fortes. Vocês acertaram realmente a letra C, mas é por esse motivo.
O Luiz Felipe falou aqui, com certeza, que sílabas Mas, tônicas. professora, Oi. mas na B também aconteceu isso. A sílaba tônica era a última. Na B? Era a última, mas a gente tem o balé com o E, tá? Então, a gente tem aqui, e toda palavra terminada com S, sim ou não é uma regra geral, ela é considerada, tá? Em vez, ela também é uma dissílaba acentuada, sílaba tônica. Toda sílaba tônica terminada em A, E ou O, ela é considerada essa vogal tônica. Fecha o microfone, Entendi. muito barulho. Beleza, pessoal? Tudo bem? Muito bem, Luiz Felipe. Vamos lá. Contra o sexismo. Texto 3 para vocês lá, era outro texto, né? Lego lança coleções de cientistas mulheres. A Lego anunciou o lançamento de uma nova série de produtos somente com bonecos de cientistas mulheres. A iniciativa, prevista para agosto de 2014, é resultado de quê? De críticas feitas à empresa fabricante do brinquedo, a Lego, por usuários, em especial a geoquímica Ellen Kojman, da Suécia. Na coleção Lego Friends, por exemplo, os bonecos femininos eram reproduzidos apenas, olha só, que discriminação, gente, em cozinhas e salões de beleza. Não que isso não tenha validade, muito pelo contrário, as mulheres cozinheiras que trabalham em salões, mas eram somente feita esse tipo de boneco, né? Mas a Lego lançou agora um outro tipo, geoquímica, estudo químico do globo terrestre, sexismo, atitude, discurso ou comportamento, que se baseia no preconceito e na discriminação sexual, a exaltação exagerada do masculino ou do feminino é uma forma de sexismo. Então, essa iniciativa, né, de fazer com que a Lego lançasse esse tipo de boneco feminino foi de grande valia aí. E agora nós temos a questão número 9? Número 11. 11 já? Beleza, obrigada. Sobre o texto 3, responda a questão número 7. Segundo o texto 3, a Lego foi criticada por usuários dos seus brinquedos. Por qual motivo? Não apresentar figuras masculinas em ações domésticas? Foi por isso que ela foi criticada? Não, nada a ver. Não foi por isso. Letra B. Não apresentar figuras femininas dentre os seus bonecos? Não, porque Não. era apresentada, só que de outra forma. Em salão de beleza e na cozinha. Isso. Letra C. Apresentar poucas figuras femininas nas diversas séries de brinquedos? Não. Não falou em diversas séries. Letra D. Apresentar a figura feminina restrita aos cuidados do ambiente doméstico e da aparência? Sim. Sim, porque a aparência é essa beleza, né, pessoal? E apresentar a figuras femininas ligadas às profissões que a mulher pode ocupar na sociedade? Não. Ela foi criticada por apenas ter uma restrição entre as mulheres. Beleza? É a última questão, professora? Agora nós vamos para a última questão, lendo o último texto. Todo mundo fecha o microfone. Você não esquece de tirar foto, não. Elas no videogame. Mocinhas brancas, louras e indefesas, ou lutadoras fortes, com corpos delineados, com contorno definido e pouca roupa. Sim, as mulheres estão presentes nos videogames, mas personagens que seguem estereotipos, um lugar comum, um clichê, um padrão comportamental machistas, dão o tom na maior indústria do entretenimento mundial. Nos Estados Unidos, o levantamento mais recente mostra que elas superaram os homens entre os jogadores de videogame. Olha só, 52% contra 48%.
Por aqui, pesquisa realizada ano passado mostra que o público feminino já representa 43% do total. Apesar disso, toda essa representatividade, são poucos os títulos com protagonistas mulheres, as que são protagonistas, né, as que mais aparecem, e o modelo da princesa Peach a ser salva pelo bombeiro Mário ainda se mantém, mas há sinais de mudança, principalmente no cenário independente. Em geral, a mulher é retratada de forma submissa, né? Subordinada, servil, extremamente sexualizada, critica a psicóloga Luana de Oliveira. Mr. Pac-Man é considerada a primeira protagonista feminina nos videogames, mas foi Lara Croft do jogo Tomb Raider, não sei se estou falando direito, Tomb Raider, né? Quem primeiro explorou o lado humano de uma personagem mulher. Órfã de mãe desde a infância, ela foi criada pelo pai, o arqueólogo Richard Croft, de quem herdou o desejo de explorar o mundo em busca de antiguidades. Nos jogos, Lara se aventura por florestas e ruínas com 2 pistolas na cintura, um short curto e uma blusa que ressalta os seios. Quando se consegue ir além, ela precisa ser atraente. Ela pode até ser forte, ter armas, mas tem que continuar linda e com corpão aparente, diz Luana. A falta de representação da mulher nos videogames fez algumas feministas se movimentarem, mas a reação masculina mostrou como o campo ainda carrega traços de preconceito e poder masculino. Para o presidente da Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais, Fred Vasconcelos, a falta de mulheres trabalhando nos estúdios de criação pode explicar, em parte, a situação. O universo dos videogames tem um passado machista. Nos estúdios, eram homens fazendo jogos para homens jogarem. Isso pedia, de uma maneira não preconceituosa, personagens masculinos, jogos de batalhas com certo grau de violência, explica Vasconcelos. Com 20 anos de experiência no setor, Vasconcelos vê mudanças ao longo do tempo, quando iniciou sua carreira. O estúdio em que trabalhava era composto apenas por homens. Hoje, diz, já é possível perceber a presença feminina em funções-chave no desenvolvimento de jogos. A indústria está se modificando de fora para dentro e de dentro para fora, diz. Apesar do otimismo de Vasconcelos, os números divulgados sobre esse mercado de trabalho mostram um longo caminho a percorrer. Entre 2009 e 2014, a participação feminina nos estúdios praticamente dobrou, mas elas ainda representam apenas 22% do total de profissionais na área. Lembrando que essa pesquisa foi em 2014, né? Já se passaram 8 anos e isso deve ter mudado bastante. Não posso falar porque eu não jogo. Thaís Weiler é uma delas e trabalha com o desenvolvimento de jogos para Samsung. Em todos os projetos que participou, fez questão de ajudar na criação de figuras femininas relevantes, que têm importância, né? Mesmo se elas não fossem protagonistas. Porém, apesar da crescente participação de mulheres nos estúdios, ela não crê em mudanças radicais no curto prazo. Os estereótipos dificilmente somem. Eu nunca conheci um padeiro português, mas ainda assim, esse estereótipo sobrevive, diz Thaís, porque a gente sempre fala que padeiro é português, né, pessoal? Mas não é verdade. A maioria dos desenvolvedores é de homens, sempre jogaram e trabalharam em jogos feitos por eles. Então, mesmo que eles estejam dispostos a mudar, podem não saber exatamente por onde começar. Beleza? E vamos para a nossa última questão. Eu li todo o vocabulário para vocês, não preciso repetir a hora que eu fui lendo.
E a última questão é, no título do texto, a falta... Oi. Se eu cair aqui é porque o meu telefone está sem bateria, tá? Tá, meu anjinho. Que pena, não dá para pôr aí para tirar foto? Tá, eu vou tentar. Tá aqui. Tá. Coloca no carregador. Já tá no carregador. Ah, tá. Então, vamos Só lá. que ele A gasta falta... mais que consome. Vamos lá que vai dar tempo. A falta delas no título do texto, a falta delas no videogame, o pronome delas refere-se a mulheres atraentes, princesas fragilizadas, mulheres protagonistas, jogadoras inteligentes ou mocinhas desamparadas. O que falta? Mulheres protagonistas. Mulheres protagonistas. Mulheres. Letra C. Isso aí, pessoal. Mulheres Tira foto, tira foto, tira foto, tira foto, tira foto, tira foto. O texto ficou Ela vai praticamente... tirar, não precisa ficar repetindo. Calma. O texto ficou praticamente mostrando a falta delas, né? Essas mulheres protagonistas. Deixa eu fechar aqui. Só um minuto. Opa. Peraí, pessoal.